Olá, estudantes do Raul Córdoba. Espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Tássia Reis, sou professora de Geografia, sou a dona do canal Desvendando a Geografia e acredito que possa ajudar vocês, já que o intuito do canal é exatamente facilitar os estudos relacionados à geografia, principalmente alguns assuntos que são um pouco mais polêmicos, alguns assuntos que têm uma certa dificuldade na compreensão, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Já trabalhei um tempo também no Raul, durante mais ou menos uns 5 anos, né? E ultimamente estou trabalhando com o pessoal do nível fundamental. Mas nunca deixei de observar, não é, os níveis das provas do Enem. E eu posso afirmar para vocês que nos últimos anos os níveis das provas do Enem vêm subindo, né? Vem se tornando cada vez um pouco mais complexo. Então eu selecionei aqui algumas questões, 10 questões do Enem. Principalmente eu levei em consideração o Enem de 2020, porque eu achei que quanto mais próximo, né, do ano, da realidade, acho que fica melhor para que vocês consigam entender a proposta que o Enem vem trazendo nos últimos anos, né? Então, é bem interessante que, para que você que quer de fato um curso superior, você de fato que quer passar nesta prova, que você comece a ler muito, porque a prova do Enem, há um tempo atrás, ela só exigia interpretação textual, não é? Obviamente com análise de mapas, análise de gráficos, enfim. Mas, ultimamente, além dela exigir a interpretação textual, essa interpretação ela está ficando um pouco mais complicada, não é? Então, requer um estudante extremamente preparado em relação à leitura, né? Porque eles gostam muito de utilizar palavras que são pouco usadas no nosso cotidiano, né? E no nosso cotidiano escolar também. Muitas vezes elas não são tão utilizadas assim. Além de cobrar, de fato, o conteúdo, né? Coisa que não era bem a proposta do Enem há alguns anos atrás, certo, gente? Então, vamos lá, vamos começar a corrigir aqui algumas das questões, certo? Eu espero que vocês compreendam essas questões, não estão tão difíceis assim, mas é necessário total atenção. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção também é sobre a questão da técnica, né? Ou seja, por mais difícil que uma prova ela possa parecer, para tudo nessa vida existe uma técnica. E a técnica mais simples para que você consiga passar, né, ou em uma prova do Enem, ou de algum vestibular, ou de algum concurso, essa técnica chama-se resolução de questões, né? A resolução de questões ela vai ajudar e muito para que o aluno ele realmente possa compreender quais são os seus erros. Porque ao passo que você começa a resolver diversas questões, você vai vendo que elas são um pouco similares, né? Você vai percebendo como é a forma que aquela banca trabalha, e aí você vai evitando cair nas armadilhas desta banca. Tá bom, gente? Então é muito importante que vocês desenvolvam o hábito de resolver questões, principalmente diante do Enem, que é um momento um pouco complicado, no sentido de que você vai fazer uma prova aí com 90 questões, né? Então, é uma prova muito ampla, uma prova desgastante e que não admite pessoas que cheguem para fazê-la despreparado, né? Ou seja, a pessoa chega lá sem nunca ter realizado várias provas, simulando a situação real, né? Ou seja, que são 5 horas de prova. Tá bom, gente? Então vamos lá, né? Essa questão aqui foi a questão número 46 da prova aí de 2020, né? É uma questão bem interessante que traz alguns desses contextos que eu tinha falado para vocês em relação às palavras mais complicadas, né? Termos que não são usuais. Então ela diz o seguinte: embora inegáveis, os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, ou seja, tenham ganho, né? O Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica.
Então, inicialmente aqui, você já se depara com algumas palavras pouco usuais, né? Que é aqui a palavra auferido, a palavra reiterado, né? Reiterado é mais simples, a gente escuta mais, né? E a palavra assimétrica. Então, são 3 palavrinhas que, de antemão, já dá aquele impacto. Então, é o seguinte, embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido, ou seja, elas têm projetado, né, nos últimos anos, o Brasil tem reiterado, ou seja, tem repetido o seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Ou seja, simetria é uma harmonia, é algo que está similar, né? Assimetria é algo que está desigual. Então, a gente já percebe aí, né, pelo contexto, pelo próprio contexto, a gente pode tentar entender essas palavras. Então, ou seja, está havendo uma desarmonia em relação às relações comerciais entre o Brasil e a China. Então, os números revelam com clareza essa assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta. Ao passo que as importações, ou seja, aquilo que a gente compra, né, as importações brasileiras, consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Uma ação estatal de longo prazo, né, capaz de reduzir essa discrepância, né, na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, então vejam bem, a nossa pauta de exportação para a China são produtos mais simples, né, produtos aí da pauta de extração mineral, no caso do minério de ferro e do petróleo, né, e a soja aí da pauta da agricultura. Então, ou seja, nós estamos aí exportando bens do setor primário, ou seja, aquele setor que trabalha com tudo aquilo que é voltado para a natureza. Então, nessa nossa exportação, não existe tecnologia envolvida nesse processo produtivo, né? Basicamente, não exige. Ou seja, é aquele concomitante, né? Ou seja, aquelas matérias-primas básicas. Então, qual seria a ação do Estado? Qual seria a ação estatal? De longo prazo, é importante a gente falar isso, de longo prazo, por quê? Porque as ações governamentais, elas não conseguem resolver os problemas de uma nação, seja econômico, seja social, em pouco tempo. Então, o Estado, ele precisa de um planejamento para fazer isso. E aí, como é que a gente vai fazer esse planejamento para diminuir essa discrepância, essa desigualdade nessa questão da balança comercial? Ele dá algumas propostas aqui. Expansão do setor extrativista, ou seja, o setor de extração mineral já está sendo bastante trabalhado, não é isso? Ou seja, minério de ferro, petróleo, então, a gente não precisa dessa expansão, né? Incremento da atividade agrícola. Nós exportamos laranja, café, né? Soja, carne. Então, a nossa pauta agrícola ela já está cheia, né? Diversificação da matriz energética. Um ponto positivo. O Brasil é um país que tem uma matriz energética muito diversificada. Como assim? Nós temos aqui, na nossa geração de energia elétrica, uma infinidade de hidrelétricas. Então, a gente utiliza aí a água dos rios, né, o represamento dos rios, construção de barragens, para gerar energia elétrica. Isso é positivo porque a hidrelétrica ela utiliza a água, né, e que é um recurso renovável. Utilizamos também muito o etanol, né, como combustível, que também faz parte de uma energia renovável. Então, no quesito de diversificação da pauta energética, o Brasil se comporta muito bem em comparação com outros países. Então, não é essa a resposta, tá? D. Fortalecimento da pesquisa científica. Exatamente. Para que um país ele realmente possa ter uma maior diversificação das suas exportações,
baseado na tecnologia, é óbvio que ele vai ter que investir em pesquisa científica, já que a ciência ela vai andar de mãos dadas com o desenvolvimento aí dos produtos mais sofisticados, mais avançados, tecnologicamente falando, né? Aí ele fala aqui monitoramento do fluxo alfandegário, ou seja, da entrada e saída de mercadorias. Esse monitoramento ele já é feito, né? Ou seja, esse monitoramento ele não vai fazer com que haja uma melhora entre o que a gente vende e o que a gente importa. Não. Até porque, se não houver investimento em pesquisa científica, fica difícil do Brasil concorrer, as empresas brasileiras concorrer com as empresas chinesas, já que eles estão muito bem no quesito tecnologia, né? E vocês sabem disso, até porque a maioria dos produtos que a gente importa, né, são produtos aí made in China, né? Então, questão correta seria a letra D, tá? Vejam, a questão ela não é difícil, mas ela aparece, né, em um contexto que pode gerar dúvidas. Então, por isso, a leitura é extremamente importante, né? E ler várias vezes até você conseguir desvendar o que aquela questão está dizendo. E isso exige um treinamento prévio, né? Então, a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: as estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo, ou seja, uma contradição, que interessa a toda a sociedade. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, ou seja, a maioria das pessoas não estão mais empregadas no setor agrícola. Isso é óbvio, né? Desde 1970 que os empregos no setor agrícola ele vem diminuindo, porque o maquinário entrou com força total, né? E o maquinário passou a substituir uma grande parte da força de trabalho no setor agrícola, né? Então, isso não é novidade para a gente, que o emprego agrícola está diminuindo a cada dia. Isso é antigo, desde 1970, tá? Mas, ele diz aí, mas a população residente no campo voltou a crescer. Ou, pelo menos, parou de cair. Ou seja, a gente está vendo aí um êxodo urbano, né? As pessoas muitas vezes estão saindo da cidade para ir morar no campo. A gente está vendo esse movimento crescer, não é? Porque as pessoas estão fugindo da aglomeração, do caos, da poluição, da violência que existe nas cidades, principalmente nas cidades brasileiras, não é? Não que não exista violência no campo, existe também, infelizmente. Mas a gente está vendo as pessoas buscando uma qualidade de vida um pouco melhor no campo, né? Claro que esse movimento não é gigante, mas é um movimento que está sendo percebido nos últimos anos. Então, esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, ou seja, a produção agrícola muito importante, ela já não determina sozinha, né, os rumos da demografia no campo, ou seja, os rumos da população no campo, se ela está no campo ou não. Esse novo cenário é explicado, em parte, pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ou seja, está acontecendo cada vez mais, não é, um aumento do emprego não agrícola. E eu poderia citar para vocês o emprego voltado ao turismo. Né? Existem várias fazendas, lugares aí propícios no campo, que eles desenvolvem diversas atividades, né? Atividades mais ligadas à natureza, e que vêm atraindo muito a população. Então, querendo ou não, isso vem gerando uma ocupação do campo não voltada à agricultura, certo? Então, ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, né? Inativos e aposentados que mantêm residência rural. Ou seja, pessoas que estão desempregadas foram para o campo, né? Inativos, aquela pessoa que está afastada do trabalho por determinado motivo, e as pessoas que já estão aposentadas, que podem morar onde quiser, porque de toda forma ela já tem o seu salário no fim do mês, né? Então, sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem né? Que argumento é esse? Reflete o quê? Vamos lá. Heterogeneidade do modo de vida agrário.
Ou seja, nós estamos observando no texto que as pessoas não estão morando no campo simplesmente para produzir na pauta agrícola, né? Mas, ou seja, está surgindo outras atividades no campo, né? E pessoas também que não estão ligadas à produtividade, como os inativos e os aposentados, também estão indo morar no campo. Então, querendo ou não, isso é sim uma heterogeneidade, né? Uma diversificação do modo de vida no campo, do modo de vida agrário. Então, a questão, ela parece estar correta, né? Agora vamos ver as outras. Redução do fluxo populacional nas cidades. Veja bem, ele não fala que as cidades estão perdendo habitantes, que está havendo uma diminuição do número de habitantes nas cidades. Não, ele não diz isso. Ele fala que está havendo um movimento meio que paradoxo, né, meio contraditório, onde a população, né, pelo menos parou de cair, né? A população do campo pelo menos parou de diminuir. Então a gente não tem como falar que houve redução do fluxo populacional nas cidades. Não, ainda é cedo para falar isso, né? E nem o próprio texto fala, ok? Correlação entre força de trabalho e migração sazonal. Em nenhum momento o texto falou sobre migração sazonal. O que é migração sazonal? É quando uma pessoa sai da sua cidade ou da sua região, né? E vai para outra cidade, região ou país temporariamente, né? Por exemplo, você sai do Brasil e vai fazer um intercâmbio no Canadá e passa 6 meses ou um ano. Isso é uma migração sazonal. Você saiu, foi passar 6 meses ou um ano, mas sua intenção é voltar. Isso acontece muito também aqui no Nordeste. O pessoal mora no sertão, aí quando é no tempo de colheita, vai colher a cana de açúcar, né? Acontecia, porque hoje em dia, com o maquinário, né, a diminuição dos empregos ligados à agricultura estão diminuindo. Mas acontecia muito essa migração sazonal. Na hora da colheita, o pessoal passava 3 meses trabalhando, depois voltava para o sertão, certo? Então, ele não fala disso aqui no texto. Indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda. Ou seja, o que é uma coisa assim indissociável? Eu não posso separar. E é mentira, né? Porque, ou seja, o local de moradia não está diretamente ligado à renda. Ou seja, a pessoa pode ser aposentada, morar na cidade ou no campo. A pessoa pode morar no campo e não trabalhar com agricultura, trabalhar com turismo. Então, dizer que não há, né, indissociabilidade entre local de moradia e acesso à renda está errado. Porque o texto fala exatamente o contrário, né? Não está havendo uma associação entre a moradia, né, e o acesso à renda, nesse caso. Ou seja, não é algo que a gente vá dizer que não pode ser indissociável, inseparável, não. É separável, sim. Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Em nenhum momento ele fala de fronteira, em nenhum momento ele fala de desregulamentação de propriedades, né? Então, nada a ver. Então, a única questão correta aqui seria a letra A. Ok? Questão 2 aqui do Enem, a prova do ano passado, né? Essa questão. Letra A. Questão 3. Vamos à questão 3. Também, né? A maioria foi do ano passado. Então, a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, gozo e disposição por parte de seu titular, de seu dono, né, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade e dos recursos ambientais que lhes são integrantes. O proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita a obrigações crescentes, que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, no âmbito do direito privado, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral no âmbito do direito público. Vejam, esse texto, ele aparece bastante complexo,
e também misturada a uma linguagem do próprio direito, né? Geografia mesclada ao direito. Então, torna-se bastante complicado de se entender, pelo menos em uma primeira leitura, né? Então, ele diz o seguinte: os movimentos em prol da reforma agrária, ou seja, distribuição de terras de um país, que atuam com base no conceito de direito à propriedade apresentado no texto, propõe-se a... Vamos lá. Quando a gente fala de propriedade rural no campo, tá? Aqui no Brasil, existe aí no direito público, né, o direito à terra, o direito à propriedade, sim, né? Propriedade privada, sim, nós estamos em um país capitalista, né? Então nós temos direito à propriedade privada, sim, mas a terra, de acordo com a Constituição Federal de 1988, ela precisa cumprir a sua função social, que é o quê? Que é produzir. Ela tem que servir para a sua função social, que é produzir. Se a terra está ociosa, ou seja, se ela está parada, se ela não está produzindo, significa que o poder público pode requerer essa propriedade, ou seja, vai indenizar o proprietário e vai pegar essa propriedade e pode aí dividi-la, não é? Ou seja, fazer uma parte, né, da reforma agrária com estas propriedades que não estão cumprindo com a função social de produzir, de garantir o sustento, né, ou de produzir de fato. Isso no Brasil é bastante questionável porque nós temos grandes propriedades rurais aqui. Existem proprietários que têm fazendas do tamanho de estados, né? Do tamanho de um estado, por exemplo, o tamanho do estado de Sergipe. Existe sim isso aqui no Brasil. A região onde nós menos vamos observar essa situação vai ser a região sul do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná é uma regiãozinha ali que teve uma certa distribuição mais equilibrada da terra, não é? Por quê? Porque quando, por volta aí de 1800 e pouco, ou seja, já no século XIX, né, o país estava com medo, ou seja, o rei, né, Dom Pedro II, ele estava com medo de que o Uruguai invadisse a região sul do Brasil. Então, a região sul sendo invadida, o Brasil iria perder parte do seu território, e não era isso, né, que a coroa portuguesa queria. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão começar, certo, a tentar atrair imigrantes. Então, aí a gente tem a vinda dos imigrantes italianos, imigrantes alemães, suíços. Então, como houve esse incentivo à imigração para a região sul, eles dividiram essas terras de uma maneira mais equilibrada, né? E a produtividade era baseada na produtividade familiar e na policultura, produção de vários gêneros agrícolas, o que torna, até hoje, a região sul a região que tem o menor índice de desigualdade no país, tá? Então, vamos dar uma lidazinha novamente nessa questão, certo? Então, a propriedade compreende em seu conteúdo e alcance, além do tradicional direito de uso, né, gozo e disposição por parte do seu dono, a obrigatoriedade do atendimento de sua função social, que é o quê? Produzir, cuja definição é inseparável do requisito obrigatório do uso racional da propriedade, né? Ou seja, de manter o equilíbrio nessa produtividade, utilizando as melhores técnicas e dos recursos ambientais que lhe são integrantes, né? Porque, por exemplo, determinados tipos de produtividade, como algumas técnicas de queimadas, não são positivas, né? Para o equilíbrio do solo, enfim, o equilíbrio ambiental. Então, o proprietário, como membro integrante da comunidade, se sujeita, né, a obrigações crescentes que, ultrapassando os limites do direito de vizinhança, né, no âmbito do direito privado, ou seja, você pode ter aí sua propriedade, né, pode usufruir dessa propriedade, só que levando em consideração todas as questões voltadas ao direito de utilização dessa propriedade. Então, abrangem o campo dos direitos da coletividade, visando o bem-estar geral, no âmbito do direito público, tá?
Então, por mais que você tenha dinheiro, segundo a legislação, por mais que você tenha dinheiro, você não poderia ter uma propriedade gigante sem que ela cumpra a função social de produção, certo? Então, no texto apresentado, né, propõe-se a reverter o processo de privatização fundiária. Bem, as terras são privadas no Brasil, né? Como eu tinha dito, nós estamos em um país capitalista, né? Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Vejam bem, a produção latifundiária no Brasil, ela existe muito. A maioria, né, dos proprietários de terras aqui no Brasil são grandes latifundiários, ou seja, são proprietários que produzem normalmente monocultura, um único cultivo para exportação, não é? Por mais que não seja algo positivo na relação para a própria população e coletividade, não é positivo. É preciso perguntar por que isso não é positivo. Em primeiro lugar, você tem uma propriedade imensa. Em segundo lugar, nessa propriedade imensa, você vai estar produzindo um único tipo de alimento, ou um único tipo de gênero agrícola. Isso acarreta em problemas para o solo, né? Mas como a propriedade é muito grande, eles podem utilizar técnicas que impactam menos. Mas, ao mesmo tempo, se é uma propriedade latifundiária e monocultora, obviamente, eles vão utilizar bastante, né, agrotóxicos, pesticidas, para corrigir essa plantação, né, para que ela gere bastante produtividade. Então, tudo isso é utilizado. E que não é muito benéfico, mas é utilizado. Outra questão. Se existem vários fazendeiros e vários latifundiários produzindo um único gênero agrícola para exportar, para vender para outros países, nós temos um problema muito grave, né? Que vai ser o quê? O aumento do preço dos alimentos. Porque as melhores terras, elas não estão servindo para a produção de alimentos para o povo brasileiro. Ela está servindo para a produção de algum gênero voltado a atender o mercado internacional. E isso não é muito bom para nós, para o povo brasileiro. Essa é uma das razões que explicam o fato da alimentação no Brasil ser tão cara, mesmo nós estando, né, em um país tão grande de dimensões continentais. Tá? Então, enfim. Mas ele não está ressaltando a inviabilidade, ele não está dizendo que é inviável produzir em latifúndio. Em momento nenhum ele disse isso no texto, não é? Defender a desapropriação dos espaços improdutivos. Aí sim, como a terra precisa cumprir sua função social, ela não pode, de modo algum, certo, estar ociosa. Então, eles estão defendendo o direito coletivo, está defendendo a desapropriação de espaços improdutivos, certo? Então, como é que ocorre essa desapropriação? O proprietário recebe uma indenização do Estado e a sua propriedade vai para as mãos do Estado, né? Do governo. Impedir a produção exportadora nas terras agricultáveis, em momento nenhum também, né? Ele não falou sobre esse impedimento, de forma alguma. Coibir o funcionamento de empresas agroindustriais no campo. Não, nós temos muitas empresas agroindustriais no campo e essas empresas, elas estão cumprindo, de certa forma, a função social, estão produzindo, né? Enfim, então, a única correta seria a letra C. Questão 4. A expansão das cidades, né, e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, né, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do progresso geográfico descrito foi... Né, então, vejam bem, no Brasil, nós tivemos um processo de industrialização que foi tardio, né, ou seja, a industrialização ocorreu por volta da década de 30, 1950, por aí, com cerca de 200 anos de atraso em relação às grandes potências mundiais. Foi um processo rápido,
foi um processo que não foi planejado, né? Tudo isso, né, ter sido muito rápido e não planejado, nós temos vastos problemas urbanos. Ele não ressalta aqui na questão, mas é importante a gente lembrar disso, né? Outra questão, nós temos também, nessas áreas de produção industrial, né, metrópoles que acabam impulsionando o crescimento dos espaços vizinhos, das cidades vizinhas, certo? Então, se você tem uma grande metrópole em determinado estado, essa grande cidade, ela vai proporcionar, obviamente, o crescimento das suas áreas vizinhas. Então, por isso, muitas vezes a gente observa nessas áreas o processo que a gente chama de conurbação, quando uma cidade cresce tanto que acaba encostando nas cidades vizinhas. Isso acontece muito em São Paulo, né? Naquelas cidades ali do ABCD paulista, porque são todas realmente coladinhas. Aqui também a gente pode citar o exemplo de Cabedelo, João Pessoa, Bahia, né, que são bem coladinhas. A gente não sabe onde começa uma e termina a outra. Então, o resultado desse processo geográfico aí descrito foi a valorização da escala local. Pessoal, a escala local ela vem sendo desvalorizada desde o momento que o processo de globalização vem se tornando mais, digamos que mais ressaltado, né? Mais veemente. Por quê? Porque a escala local ela acaba sendo sucumbida, ela acaba sendo engolida, né, por uma escala maior. Porque essas escalas maiores, elas acabam ditando comportamentos, ditando padrões. Então, a escala local ela está sendo cada vez mais esquecida, tá? Deixada de lado. Ou seja, acaba tendo menos importância. Porque em um mundo globalizado, né, tudo está relacionado, as nações estão relacionadas umas às outras, o que afeta uma, afeta a outra, então a escala local ela acaba tendo menos importância, ok? Crescimento das áreas periféricas, ou seja, vamos entender o que seriam essas áreas periféricas. Aqui no Brasil, quando a gente fala em periferia, normalmente a gente lembra de algo negativo, né? Ou seja, a gente lembra das áreas de favelas, as áreas de cortiço, as áreas onde tem bairros extremamente carentes, com falta de infraestrutura, né? Quando a gente observa essa palavra periferia, a gente já vê por esse lado negativo. Mas periferia não é só uma palavra de cunho negativo. Por exemplo, você tem uma área central, certo? Essa área central ela está se desenvolvendo, seria uma metrópole, é uma área central. E aí, na periferia, ou seja, ao redor desta área central, desta metrópole, né, começa a aparecer, a crescer as cidades menores. Elas começam a ter maior importância e vão se expandindo, vão crescendo. Então, ou seja, periferia nada mais é do que o que está ao redor do centro. Nesse caso, o centro seria a metrópole, né? Ou seja, seria o foco, o centro mesmo. Então, realmente, com essas áreas contínuas de desenvolvimento urbano, nós temos aí o crescimento de áreas periféricas, sim, a questão está correta, tá? Densificação do transporte ferroviário. Pessoal, infelizmente, nós não temos um aumento do transporte ferroviário no Brasil, né? Mais à frente eu vou comentar um pouquinho isso com vocês. Não temos, infelizmente, né? O predomínio é o transporte rodoviário, que, por sinal, é bem mais caro. Predomínio do planejamento estadual. Não. Vamos pegar o eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Tem manchas urbanas naquela região ali, né? Que são áreas contínuas, áreas que cresceram, né? Empurradas por grandes metrópoles, que estão ali entre esses três estados. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, na realidade, o que vai predominar aí, né, vai ser, obviamente, o quê? Nesse caso, o planejamento municipal, né? Não que o Estado vá ficar de lado, mas vai haver um predomínio aí do que a gente chama de consórcios intermunicipais, ou seja, as cidades combinam, né, de desenvolverem infraestrutura, saneamento básico, melhoria no sistema hospitalar, para atender a população daquela grande região metropolitana, certo? Então,
quando ele fala que inibição de consórcios intermunicipais, está erradíssimo, porque, pelo contrário, essa situação ela aumentou os consórcios intermunicipais e não inibiu. Tá? Então, única questão correta, letra B. Questão 5. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Atualmente, na maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. Questãozinha simples aqui. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, a expansão da agricultura demanda melhorias no ou na. Ou seja, a gente sabe que a agricultura, né, é o que mais gasta água, ou seja, 70% aí do total. E para que haja uma redução desse impacto ao recurso hídrico, que é a água, né, que teria que acontecer, né? Fertilização química do solo. Fertilização química do solo não tem nada a ver diretamente com a água, né? Ou com a diminuição da pressão sobre a água. Então, totalmente fora de contexto. O escoamento hídrico do terreno também não está relacionado com a diminuição do uso de água, né? Manutenção de poços artesianos. Inclusive, saiu recentemente uma matéria sobre poços artesianos, né? E que, inclusive, 90% dos poços artesianos que existem no Brasil não são legalizados, né? Então, muitas vezes a pessoa tem uma propriedade rural e acaba tendo vários poços artesianos e isso acaba prejudicando o equilíbrio hídrico do lençol freático, né? Então, a gente acaba tendo um gasto excessivo. O problema não é ter o poço artesiano, mas ter vários poços artesianos, como é o caso aqui do Brasil, como exemplo. Eficiência das técnicas de irrigação. Exatamente. Se você tem uma técnica de irrigação eficiente, você vai ter alta produtividade e você vai ter o recurso hídrico, né, mais poupado. Então, por exemplo, existem técnicas de irrigação, que é a técnica de aspersão, mas já existe outra melhor ainda, que é a técnica de microaspersão, onde você gasta o mínimo de água para irrigar lá a sua plantação. Então, isso é bem positivo. Então, essa eficiência de irrigação aí, com certeza, iria diminuir o impacto, né, no gasto de água do setor agrícola, tá certo? Inclusive, Israel é considerado aí um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? E eles utilizam muito as técnicas de irrigação por microaspersão. É bem interessante, né? Até porque eles estão em uma área desértica, então eles usam muito água dessalinizada, retirada lá do Mar Morto, né? E também utilizam muito as águas do Rio Jordão, que inclusive o Rio Jordão está diminuindo, né, a quantidade de água por conta da grande demanda de Israel por água, já que eles estão no deserto. Mas, ou seja, com técnicas, né, adequadas, eles conseguem produzir até mesmo em uma área desértica. Okay? Então, o clima é importante, sim, mas quando você tem tecnologia, isso acaba ficando meio que em segundo plano, né? Velocidade das máquinas colheitadeiras, ou seja, não tem nada a ver com a água, né? Então, a única questão correta aí seria a letra D, certo? Questão 5, letra D. 6, vamos lá. Escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas, magmático-plutônica, aquela rocha, né, de origem aí vulcânica, certo? Mas no interior, né, sob a crosta terrestre, né? Formada em eras pré-cambrianas ou por rochas metamórficas, certo? Material sedimentado paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas pelo processo de erosão, né? Correspondem a 36% da área territorial do nosso país e dividem-se em duas grandes porções: o escudo das Guianas, norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção central-oriental brasileira. Né? Então, vejam bem, pessoal, o Brasil é um terreno antigo,
basicamente, nós só temos aqui duas estruturas geológicas, que é a estrutura cristalina, escudo cristalino, uma estrutura formada há quase mais de 1 bilhão de anos, né? Segundo os teóricos, e também o terreno sedimentar, né? Que é uma área também muito antiga formada por depósitos de sedimentos. E é exatamente nessas áreas de depósito que a gente vai encontrar os combustíveis fósseis, né? Exatamente nessas áreas de bacias sedimentares. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa formação dos maciços cristalinos, escudos, né? São rochas resistentes, normalmente formadas por áreas planálticas, e as bacias sedimentares, normalmente por áreas mais planas ou depressões. Então, ele diz o seguinte aqui: as estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem as fontes de águas termais. Vejam bem, fontes de águas termais são facilmente encontradas em lugares onde tem divergência de placas tectônicas, movimentos divergentes. Não é o caso do Brasil. Nós estamos no meio da placa sul-americana e isso acontece mais nas áreas no entorno, ok? Então, isso acontece mais em áreas onde tem realmente o tectonismo, né? Onde há ou a convergência, ou principalmente, no caso, a divergência de placas. Ou seja, ocorrem falhamentos, onde a gente tem um movimento de falhamento, onde há uma divergência, há uma separação da crosta, e aí surge ou o vulcão ou as águas termais. Não é o caso do Brasil, certo? Afloramentos de sal-gema, ou seja, o sal-gema, ele é bastante encontrado em territórios sedimentares, mas aqui no Brasil, o sal é mais derivado do processo aí do sal marinho. A gente utiliza mais o sal marinho do que o sal-gema. O sal-gema vai se destacar mais na Argentina, na Bolívia, certo? Aqui no Brasil, pouquíssimo sal-gema vai ser encontrado. Jazidas de minerais metálicos. Exatamente. As jazidas de minerais metálicos, como bauxita, minério de ferro, manganês, são minérios que são encontrados em áreas de terrenos cristalinos. Então, a resposta correta é essa. O sal-gema também é um afloramento que é encontrado mais em áreas sedimentares. E ele está falando aqui da área de escudos cristalinos. Então, nos escudos cristalinos não são encontrados sal-gemas. Sal é em áreas sedimentares, ok? Fontes termais, já disse para vocês, né? Só em área de divergência de placas, não é o nosso caso. Depósitos de calcário. Depósito de calcário é muito encontrado em área de terreno sedimentar e não em escudos cristalinos, certo? Reservas de combustível fóssil também são encontrados em áreas de reservas aí de bacias sedimentares, tá? Então, o petróleo, carvão mineral, gás natural são encontrados em áreas de terreno sedimentar, ou seja, eles foram formados a partir lá, né, da união de matéria orgânica, né, restos de animais, restos de plantas, enfim, pela fossilização aí que durou milhões e milhões de anos. Então, a única questão correta nesse caso seria a letra C, jazidas minerais metálicos. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo aí. Questão 7, né? A divisão internacional do trabalho significa, né, que alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder. Olha só. Porque, realmente, a divisão internacional do trabalho, ela acontece quando, né, os países mais ricos, eles acabam vendendo produtos industrializados, né? Eles cedem produtos industrializados e capital, empréstimos financeiros, e os produtos os países subdesenvolvidos, no caso, né, eles se especializaram em fornecer matéria-prima. Então, eles são dependentes, né? Esses produzem tecnologia, produtos industrializados, os ricos, países ricos, e os países mais pobres, matéria-prima, né? Então, por isso que ele disse, a divisão internacional do trabalho significa em alguns países se especializarem em ganhar e outros em perder, porque não é vantagem você ser fornecedor apenas de matérias-primas, né? Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce.
especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhes cravaram os dentes na garganta. Né? Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções, ou seja, a função de perder, nesse caso, que não é nada boa. Lembrando, fazendo um resgate histórico, quando a gente fala de América Latina, nós estamos falando de todos os países do continente americano, exceto Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos e o Canadá formam o que a gente chama de América anglo-saxônica. Esses países foram colônias de povoamento, ou seja, os ingleses e os franceses que foram habitar essa região, né, basearam lá toda a sua estrutura no trabalho assalariado, foi a maioria, né? Teve trabalho escravo também, mas foi minoria. Eles realmente tinham o propósito de desenvolver a região. Já a América Latina, ou seja, todos os países do México até a Argentina, inclusive nós aqui no Brasil, que fazemos parte dessa região da América, fomos explorados, fomos colônias de exploração. Então, Portugal, Espanha, né, Holanda, alguns holandeses vieram para cá, alguns franceses também, em algumas áreas, como Guiana Francesa. Eles não vieram com a intenção de morar, de se fixar, de desenvolver o território. Eles vieram com a clara intenção de retirar os metais preciosos, né, o ouro, o diamante e pedras preciosas, no caso. Então, eles não vieram com a intenção clara de desenvolver o território, sim de explorá-lo. O próprio nome já diz, não é isso? Então, isso acaba gerando uma marca histórica muito negativa para a América Latina, principalmente porque o trabalho foi baseado no trabalho escravo. Então, veja bem, nós temos um histórico muito negativo relacionado, um histórico recente, porque aqui no Brasil mesmo, a libertação dos escravos só aconteceu em 1888, né? Então é muito recente, tem 133 anos aproximadamente, e a gente ainda tem toda a consequência, né? Processo de favelização, né? O surgimento dos cortiços, ou seja, tudo relacionado às questões negativas que nós temos na sociedade atual, ela vem da questão aí da escravidão no Brasil, porque essa população, ela foi liberta, mas ela não foi indenizada, o Estado não se preocupou com essas populações, e aí a gente tem uma formação imensa de um contingente de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. E isso foi passando de geração em geração e é muito recente. Então, o histórico negativo da América Latina é muito grande, tá? Então, ele diz o seguinte aqui. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcado pela produção inovadora de padrões de tecnologia, piada, né, gente? Porque, infelizmente, a América Latina não se destaca nessa inovação tecnológica, nós sabemos disso, né? Quem é que se destaca? Estados Unidos, Japão, Alemanha, a própria China, né, que é emergente, mas vem se desenvolvendo nesse setor. Superação paulatina, ou seja, superação gradual do caráter agroexportador. Não, a América Latina continua sendo uma área, não é, especialista em agroexportação, matéria-prima, né? Alimentos e matérias-primas. Apropriação imperialistas dos recursos territoriais. De fato, né? De fato, a América Latina ela foi apropriada, né, pelos imperialistas europeus na época, né, buscavam aumentar os seus impérios e se apropriaram totalmente dos nossos recursos territoriais, correto? Então, a letra C é a questão que faz sentido aqui com o contexto. Valorização econômica dos saberes tradicionais. Pessoal, infelizmente, os saberes tradicionais não estão sendo valorizados, não é? Principalmente com o advento da globalização. O advento da globalização, ele vai marcar exatamente essa questão de valorizar, né, os saberes advindos das grandes potências mundiais e não os saberes locais e tradicionais, certo? Então, infelizmente, né, esses saberes não estão sendo valorizados, principalmente no mundo extremamente capitalista, globalizado, né, e que avança tão rapidamente aí, enfim, não combina. Dependência externa do suprimento de alimentos, ou seja, a América Latina ela não é dependente para
de suprimento de alimento. Pelo contrário, né? A América Latina, ela exporta alimentos, né? Ela não importa. Por exemplo, quem é extremamente dependente do suprimento de alimentos é o Japão. O Japão é uma grande potência mundial, mas eles investem muito em alta tecnologia, em produtos avançados, então eles vendem o que é mais caro e compram o que é mais barato, como, por exemplo, alimentos. Tá? Então, questão 7, letra C. Questão 8. Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem ver melhor essa questão. Está bem pequenininho aqui. Ai, gente, como é que eu aumento isso aqui para vocês visualizarem melhor? Acho que vocês não vão conseguir ver assim. Mas vocês estão com o material, né? Eu mandei esse material, acredito que esse material foi enviado para vocês. Eu não tenho como ampliar, porque não é uma letra, é uma foto. Eu tive que tirar uma foto dessa questão. Mas vamos lá, vou ler, acho que vocês estão com o material aí. Em primeiro lugar, a gente tem aqui o mapa do Brasil. E nesse mapa, a gente consegue ver claramente, né? A região centro-oeste aqui, ó, mais escura, né? E legenda, a gente tem aqui as rodovias longitudinais, né? Rodovias nesse sentido. A gente tem as rodovias diagonais, né? E as rodovias radiais. Ele diz o seguinte: o conjunto representado pelo agronegócio demanda condições específicas que passam a ser exigidas dos territórios, como há uma elevação da formação de fluxos materiais e imateriais, tá? A crescente articulação com as escalas que vão do local ao global terminam por pressionar o Estado a agir visando a instalação no território de fixos diversos, bem como uma regulação específica. Então, vamos ver o que são esses fixos e esses fluxos. O fluxo é tudo aquilo que o fluxo pode ser material e imaterial. É aquilo que não está diretamente, não está fixo no local, né? Por exemplo, as informações são fluxas, né? Elas não são fixas, ou seja, elas passam por uma rede, né? A energia, ela é fluxa também, ela não está diretamente naquele local, ela passa de um local para outro, né? Materiais, né, e imateriais, e os fixos, ou seja, o que são esses fixos? Por exemplo, uma ferrovia, uma rodovia, enfim, uma indústria ali, uma indústria básica, uma indústria de base, como uma indústria siderúrgica ou metalúrgica, é um fixo, né? Enfim, tudo aquilo que está naquele local, você não pode retirar, né? Está ali fixo, paradinho. Então, ele diz o seguinte: o mapa e o texto se complementam, indicando que a expansão das rodovias se deu como resposta ao, né? Então, a alteração da matriz econômica. Qual é a nossa matriz econômica? É a agropecuária. O Brasil é industrializado? Sim. Né? Nós temos várias indústrias que, inclusive, são transnacionais, como a Natura, a Embraer, que produz aviões, né? Enfim, nós temos uma quantidade muito grande, principalmente a Tigre, que é aquela indústria que fabrica material para construção, né? Que também está presente em vários países. Então, nós temos, sim, muitas indústrias no Brasil. Mas a maioria não é indústria de alta tecnologia, certo? Então, a nossa matriz econômica, ela é basicamente agropecuária, né? Substituição da modal hidroviário. O modal hidroviário, ou seja, essa forma de transporte hidroviário, ela é muito presente na região norte por conta dos rios de planície, né? Que dá certinho para a navegação. Não houve essa substituição, ela continua existindo na região norte em algumas áreas onde é possível, né? Retração do contingente demográfico, ou seja, como se essas rodovias estivessem relacionadas à diminuição da população. Não tem nada a ver, essa questão está totalmente fora de contexto, porque a população brasileira ela só vem crescendo, né, há muito tempo, né? Inclusive ela vem dobrando constantemente. Não tão constantemente, mas se a gente for olhar o histórico, né, na década de 70, a gente tinha mais ou menos aí 50 milhões de habitantes, enfim, a gente já está com 212 milhões. Então, é um crescimento exponencial, não só aqui no Brasil, mas
em uma boa parte do mundo, né? Tirando apenas os países europeus, que eles estão diminuindo a quantidade aí de natalidade, taxa de natalidade, e a população vem diminuindo em alguns países, né? Isso é fato. Então, retração do contingente demográfico, ou seja, população, não. Projeção do escoamento produtivo, exatamente, né? Com a construção de Brasília, que ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, o presidente teve a clara intenção de integrar o território brasileiro, porque o território brasileiro ele não era integrado até a construção de Brasília. Então, ele acabou, né, incentivando a vinda das montadoras de automóveis para cá, como a Ford, a Volkswagen, a Chevrolet, etc. Tirou a capital, que era no Rio de Janeiro, e transferiu para Brasília, porque o Rio de Janeiro já era uma cidade bastante problemática na época, uma cidade muito adensada populacionalmente, então ele retirou e integrou, né, Brasília ao norte, ao nordeste, centro, a região sul e sudeste. Então ele fez a integração do país através das rodovias, né, que foi uma das exigências das montadoras de veículos para escolherem o Brasil para montarem suas filiais. Ok, gente? Então, essa projeção do escoamento produtivo é exatamente a nossa resposta. E essa projeção do escoamento produtivo é muito ruim para a gente, muito ruim. Porque exatamente por conta desse escoamento produtivo ocorrer via rodovia, que os produtos no Brasil são extremamente caros. Porque o transporte rodoviário é caro. Todos os países que se prezam, eles têm sua matriz de escoamento voltada para o setor ferroviário, o transporte ferroviário. Porque, obviamente, você transporta cargas e mais cargas em um único, né, em um único trem com vários vagões. E aí você acaba barateando o frete e, consequentemente, o preço dos produtos. Então, aqui no Brasil, não é que não deveria ter rodovias, é ótimo ter rodovias, mas a nossa matriz aí de transporte deveria ser mais diversificada e pautada principalmente na construção de ferrovias. Nós tínhamos muitas ferrovias que foram construídas durante o Império, né? E durante também o governo de Getúlio Vargas, ele investiu bastante, mas várias das nossas ferrovias já estão até desativadas, ou seja, não há investimento ferroviário no Brasil, isso é um problema grave, gravíssimo. Eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos atualmente, porque ele gera aumento dos preços constantemente, já que a gente está sempre atrelado ao preço do petróleo, né? O petróleo sobe e aí tudo sobe e quem se prejudica, obviamente, são os mais pobres, né? Então, gente, a questão correta vai ser a projeção do escoamento produtivo, certo? Aí ele fala aqui, estagnação, na letra E, de lavouras policultoras. Pessoal, estagnação é parar. Parar. Quer dizer que a gente não tem lavouras policultoras que produzem milho, feijão, legumes. Temos sim. Né? Não é o suficiente, o que deveria ser, mas elas não estão estagnadas, tá? Então, questão correta é a letra D. Questão 9. Questão 9 a gente já vai para geografia física, certo? Tanto nessa questão 9 como na questão 10, que normalmente o pessoal tem mais problemas em geografia física, né? Mas vamos lá. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental, que, a exemplo dos arcos e ilhas, produzirá um arco magmático na borda do continente, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações e metamorfismos, tanto de rochas pré-existentes como da parte da rocha formada nesse processo. Então, qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, ele está falando de subducção. Então, eu peguei uma imagem aqui para vocês entenderem melhor, certo? Formação de estruturas geológicas. Em primeiro lugar, a gente tem aqui as formações da estrutura geológica. Vejam, estrutura geológica não é o relevo. Estrutura geológica é o que está por baixo do relevo, por baixo da crosta terrestre. Então, o que é que está por baixo dessa crosta? Que tipo de terreno é esse? Que rochas são essas? Quando elas foram formadas? Então, estrutura geológica é isso, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a presença dos escudos cristalinos, né? Que foram formados há muitos e muitos anos,
né? São estruturas de relevo mais antigas que existem. Normalmente, essa estrutura aqui, ela fica em áreas onde não há tectonismo de placas. É o caso do Brasil, nós temos muito esses escudos cristalinos, né? 36% do território brasileiro é uma área muito erodida, por isso que o território brasileiro ele não tem grandes altitudes, não tem relevo assim super alto. Por quê? Porque nós estamos em uma área de estabilidade geológica. Nós estamos no meio da placa tectônica, então não há muito contato entre as placas vizinhas. A gente não recebe isso, tá? Temos também muitas bacias sedimentares aqui no Brasil, e é exatamente nessa área de bacia sedimentar. Vocês estão vendo que é uma área mais baixa do que as áreas vizinhas, é como se fosse uma bacia mesmo, né? E pelo processo do vento, das chuvas, vão se acumulando nesse tipo de terreno vários tipos de rochas, vários tipos de animais, vários tipos de plantas, né? Ou seja, tudo corre para as áreas mais baixas. E é a partir daí que a gente tem a fossilização e o surgimento aí de petróleo, de carvão mineral, de gás, enfim, esses combustíveis são formados nessas áreas, tá? E não temos no Brasil dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? São áreas onde há ativação, né, de placas tectônicas, ou seja, área de encontro de placas tectônicas. Então, por exemplo, a região do Himalaia é uma região de dobramento moderno. Por quê? Porque é uma área que há 65 milhões de anos aí, né, é recente, não para nós humanos, mas para a história do nosso planeta, é muito recente. E o que é que acontece? Essa área de dobramentos modernos é uma área extremamente elevada, né? É onde a gente tem a formação das grandes montanhas pelos movimentos aí orogenéticos, que dão origem às grandes montanhas, tá? Então, por exemplo, só existem essas 3 formas de estrutura estrutura geológica, certo? Só existem essas 3 formas. Quando a gente fala de relevo, a gente fala de planalto, de planície, de depressão, a gente está falando da feição do relevo. Quando a gente está falando de formação de estrutura geológica, que é esse o caso que estou apresentando para vocês, a gente está falando do que está por baixo do relevo, daquilo que a gente não vê nitidamente, mas que estão ali em processo, né, dando base para aquilo que a gente está vendo, que é o relevo, tá? Então, por exemplo, quando ele fala de subducção, nós estamos falando dessa situação aqui, ó. Quando ele fala de uma placa oceânica, a placa oceânica normalmente ela é mais densa, né? E ela acaba mergulhando, quando ela se choca com uma placa continental, a gente tem 2 placas tectônicas aí, né? Essas placas, elas não são inteirinhas, vocês sabem que existem várias placas tectônicas, né? Vocês podem estar se perguntando também como essas placas, elas se movimentam, já que a gente está falando de placas de blocos de rochas, blocos rochosos, que é a crosta, né? Mas vocês têm que lembrar o que tem por baixo. Por exemplo, por baixo aqui da crosta, ó, nós temos um manto, esse vermelhinho. O que é o manto? É aquele material do vulcão, ou seja, é a rocha derretida pelo calor excessivo do interior da Terra. Então, o que é que acontece? A rocha, ela fica derretida e ela forma um material pastoso. E como a crosta está em cima desse material pastoso, né, esse material pastoso, ele vive em constante movimento. Ele vive se movimentando porque é muito quente. Então, ora, o calor faz com que esse magma suba, o que está mais frio desce, e a gente tem como se fosse um caldeirão fervendo desse magma. E aí, o que está por cima desse magma são exatamente as placas tectônicas, que são formadas por blocos rígidos. Então, dependendo da situação, esses blocos, ou eles vão, de vez em quando, colidir, né, que é a convergência de placas, ou eles vão divergir, né, ou eles vão ficar subindo e descendo, né, eles têm esses movimentos. Nesse caso aí, a gente tem um movimento de convergência, normalmente, para que aconteça o dobramento moderno e para que a gente tenha áreas de grandes montanhas, a gente tem área de convergência. Então, quando essa placa oceânica bate na placa continental, que é mais rígida, a oceânica, ela desce, ela mergulha, e o que é que acontece com essa placa de cima? Ela dá umas dobradinhas, ela vai se quebrando e vai subindo. Então, é isso que dá origem às grandes montanhas. Vocês estão vendo aqui, ó, Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, essa cordilheira ela é formada exatamente porque ela está em uma área de constante movimento tectônico.
Aqui no Brasil, a gente não tem grandes cordilheiras. Por quê? Porque a gente está quietinho no meio da placa. Então, a gente não está sofrendo os efeitos desses movimentos que são mais bruscos. Né? Ou seja, como a gente está no meio, a gente não sente. Quem sente mais esses movimentos são os países, né? Ou as regiões que estão nas áreas das bordas das placas tectônicas, certo? Então, o que há aqui é uma subducção, ó. Ela mergulhou, né, e soergueu a área de cordilheira. Então, as áreas vão aumentando, tá? Tanto que o Himalaia já tem o quê? Mais de 8 mil metros, né? Então, vamos lá para a questão novamente. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última sob a placa continental, que, a exemplo dos arcos e ilhas, né, produzirá um arco magmático na borda do continente. Ou seja, que arco magmático é esse? A gente vai ter um arco, né, que vai ser as dobras. Por isso que a gente fala dobramentos modernos, composto por rochas vulcânicas, acompanhado de deformações, né, e mudanças, metamorfismos, tanto de rochas preexistentes, como da parte das rochas formadas no processo. Né? Qual feição fisiográfica, né, é gerada pelo processo tectônico apresentado? Que processo tectônico é esse? Vamos lá. Planícies abissais. Bem, essas áreas onde a gente tem esses encontros de placas, normalmente não formam planície. Elas formam áreas com grandes montanhas, grandes cadeias montanhosas. Então, a gente tira a planície de jogada. Planaltos cristalinos. Quando a gente fala de planalto cristalino, nós estamos falando desse tipo de terreno aqui, ó. É um terreno erodido, um terreno antigo, ó, desgastado. Foi formado há muito tempo atrás, né? É um terreno extremamente antigo. Então, não tem nada a ver com esse movimento tectônico, certo? Depressões absolutas também. Essas depressões absolutas, que é o quê? É uma área que está mais baixa do que o nível do mar. O nível do mar está aqui, eu tenho um relevo que está aqui. Então, o que é que acontece? Não é? Eu tenho uma área de depressão absoluta. Essas áreas de depressões estão mais relacionadas a terrenos sedimentares. É isso aqui, ó. Bacias sedimentares. Áreas que não têm tanta interferência do processo de tectonismo, ou seja, de união ou divergência de placas, tá? Bacias sedimentares, nada a ver. Qual é o correto? Dobramentos modernos, ok? Então, sempre que você tem uma área com grandes montanhas, pode ter certeza que é uma área que a gente chama aí de estrutura geológica de dobramentos modernos. Por quê? Porque está em constante atividade. É aí onde a gente vai ter vulcões, terremotos e grandes montanhas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão, né? Muita gente tem dificuldade nesse tipo de questão de relevo, né? Mas não é tão difícil assim, gente. É só uma questão de você realmente, né, procurar entender esses processos para não cair nas pegadinhas. Essa última questão, gente, eu escolhi uma questão aqui da FUVEST. É uma questão muito boa, porque com ela a gente acaba entendendo, fazendo a interpretação de um climograma entre aspas, não um gráfico, na verdade, mas tem a ver também com quantidade de chuvas e temperatura. Então, climas, vegetação, é um assunto que sempre é recorrente também no Enem, né? Hora ou outra, esse assunto aparece, e é um assunto também, como faz parte de geografia física, o pessoal às vezes tem um pouco de dificuldade. Então, vamos lá. Questão 10. Os biomas do Brasil, cujas condições ambientais estão representadas no gráfico aí, pelas regiões demarcadas 1, 2, 3 e 4, correspondem respectivamente a. Então, ele está dando o nome dos biomas aí nas alternativas, não é isso? Então, com base em um gráfico, como é que eu vou saber que bioma é esse, né? Ou seja, bioma, né, esses grandes conjuntos, grandes regiões, que tem uma fauna própria, uma vegetação própria, né? Todo um conjunto peculiar, regido principalmente pelo clima. Então, como é que eu vou analisar que bioma é esse, né? Vejam, o primeiro, aqui a gente tem embaixo a quantidade de chuvas, 1.000 milímetros, 2.000, 3.000, 4.000 milímetros. Precipitação média anual, quantidade de chuvas. Então, eu tenho aqui embaixo, nesse eixo, essa precipitação.
Aqui na lateral eu tenho a temperatura média, né, em graus Celsius. Então eu tenho aqui esse 1, né, esse bioma 1, ele está numa área de temperatura elevada, ou seja, por volta dos 30 graus, né? E quando eu observo a quantidade de chuvas, é menos de 1.000 milímetros anuais. Menos de 1.000. Significa que chove pouquíssimo, né? Já esse outro, vou pegar as extremidades para vocês analisarem. Esse bioma 4, ele está aqui, ó, já próximo a 3.000 milímetros, né? Ou seja, é uma área que chove muito e também uma área muito quente. Então, pegando esses extremos, a gente já consegue matar a charada dessa questão, porque o bioma mais seco do Brasil é a Caatinga, né? Um bioma seco, um bioma onde tem médias térmicas altas, temperatura elevada, e quantidade de chuva muito pequena, né? Por exemplo, em Cabaceiras, aqui no estado da Paraíba, chove por volta de 250 a 400 milímetros anuais, é a cidade mais seca do Brasil. E aí ele se mostra, né? Ou seja, abaixo de 1.000. Então, é mais ou menos isso, né? Então a gente já descobriu que esse é a Caatinga. E esse outro bioma 4 é o bioma mais úmido, mais chuvoso e também com temperaturas bem elevadas. Qual bioma no Brasil que mais recebe chuvas? Onde chove praticamente todos os dias? Floresta amazônica. Né? Então, na floresta amazônica é onde a gente tem aí temperaturas elevadas o ano inteiro e uma quantidade de chuvas muito grandes. Então, tá aqui, ó, quase 3.000 milímetros. Aqui, do lado da floresta amazônica, tem um bioma que chove mais de 2.000 milímetros, né? E qual é o bioma que está bem próximo à floresta amazônica, que tem características muito parecidas? É a Mata Atlântica, né? Ou mares de morros, como tem alguns livros que mencionam, né? O 2 é um que está próximo aí, ó, a Caatinga, chove um pouquinho entre 1.000, abaixo de 2.000 milímetros anuais, e vai ser o quê? O Cerrado, e também mantém temperaturas elevadas, certo, gente? Então, qual é a questão aqui que vai nos atender? Caatinga, primeiro e o último Floresta Amazônica aqui, ó. Ok? Então, você sabendo só os extremos, né, e sabendo fazer a interpretação do gráfico, você já consegue chegar à resposta correta. Ok, gente? Pessoal, espero ter ajudado vocês, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, né, as questões, enfim. Lembrando, são questões realmente que estão ficando cada vez mais complicadas de a gente trabalhar, né? Mas, enfim, é isso aí, é o que tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no canal e assistam também as minhas aulas, que podem ajudar vocês muito, tá bom? O meu oficial, que é o Desvendando a Geografia. Esse canal que vocês estão assistindo esse vídeo é um canalzinho que eu tenho também, que eu posto algumas aulas para os meus alunos, mas o outro é mais oficial porque eu utilizo um programa de mão desenhando que facilita a aprendizagem, tá bom, gente? Então, eu desejo para vocês tudo de bom, certo? Que vocês tenham um bom êxito aí nas futuras provas, ok, pessoal? Então, até a próxima e tchau, tchau.